Ora, boas malta e sejam bem-vindos a mais um Ponto Break. Sim, o Ponto Break está de volta depois de muito tempo de inatividade, fruto também do europeu, fruto também de vários projetos que estive envolvido na academia, podcast, alguns artigos e também uma grande dedicação ao europeu, que como sabem, acabou por não correr da melhor forma para mim, mas a verdade é que estamos aqui para continuar na luta e tentar sempre que hoje seja melhor do que ontem e hoje pior do que amanhã, a tentar sempre evoluir e tentar trazer o conteúdo que vocês pedem. Nós ouvimos, muitas vezes não conseguimos ter tempo e disponibilidade para trazer tudo o que vocês pedem, só um público exigente, mas cá está. Vamos dar continuidade então ao Ponto Break. E hoje escolhi aqui 3 jogos que eu acho interessantes dentro daquilo que é o meu perfil de apostador, dentro daquilo que também são as oportunidades que o jogo nos oferece. E como vocês estão a ver aí, o primeiro jogo será entre o Purcell e o Carreno Busta. Carreno Busta que depois de um grande tempo ausente fora dos cortes devido a uma lesão na zona do cotovelo, está de volta e parece que veio para ficar. Carreno Busta que venceu o Marussana em Montreal, perdeu, verdade, contra o Rune, mas ganhou muito bem o Sebastião Cordas, jogador da casa, por 2-0. A verdade é que sabemos que o Carreno Busta é sempre um jogador que, por não ter assim um grande ritmo competitivo ainda, tentará sempre resolver o jogo em 2-0. No terceiro set poderá, fruto dessa inatividade, fazer com que ele perca alguma capacidade competitiva, mas a verdade é que temos aqui um Carreno Busta muito perto daquele Carreno Busta 2019, 2021, onde acredito que terá sido a melhor época dele. Aqui um Purcell, um jogador interessante, um jogador que também é capaz do melhor e do pior dentro do próprio jogo. Carreno Busta, para mim, é favorito e as casas também acabam por dar essa ideia, acabam por refletir o bom momento do espanhol. Também é importante dizer que não há nenhum confronto entre os dois, por isso há sempre um período de adaptação ao estilo de jogo um do outro, mas a minha sugestão de aposta será na vitória do Carreno Busta, não aqui a 1,85, mas cá em baixo no handicap menos 1,5, que está a pagar 1,98, a pensar em 2-0, mesmo que sejam 7-6, 7-6, é uma diferença de 2 jogos e essa aposta dá-nos 98% sobre o investimento em comparação com os 85%. A grande vantagem desse mercado vencedor é que pode ser um jogo em 3 sets, ser um 2-1 para o Carreno Busta, mesmo que não ganhe em termos de diferença total de jogos, interessa ganhar no fim. Por isso, essa tem essa vantagem. No entanto, como eu já expliquei, parece-me que será um jogo com tendência para um 2-0 e em vitória do Carreno, por isso opto claramente pela linha menos 1,5 do Carreno Busta. Depois passamos aqui por outro jogo que também chamou uma atenção, principalmente pela odd do Stefanos Tsitsipas, que é o jogo entre o Jack Draper e o grego. O Draper que venceu o último jogo entre os dois em Montreal em 2022, no jogo que ficou decidido no detalhe, 7-5, 7-6 para o jogador britânico. A verdade é que lá para cá olhamos para os últimos 10 jogos e temos um Tsitsipas um bocadinho longe daquilo que seria de esperar. Perdeu contra o Russo de Buri em Wimbledon, perdeu contra o Kei Nishikori em Montreal e venceu em Cincinnati o Leonardo Serruf, que é um bom jogador, um jogador que nessa superfície é sempre um jogador difícil de se bater. Olhando também para aquilo que foi as exibições do Draper, venceu o Juan Munar num terceiro set impróprio cardíacos. A verdade é que o Munar esteve à frente, teve para 3-1, mas não conseguiu confirmar o break. E depois no tie-break teve a liderar por 4-2 e perde em 7-5. Por isso dá para perceber claramente que o Munar deixou fugir o jogo de certa forma. Como a gente costuma dizer, em tom de brincadeira, foi o Munar que perdeu o jogo e não foi o Draper que o ganhou. Olhando para o mercado, há poucas coisas aqui a fazer. Podia ser interessante entrar no Overgames na perspectiva de ser um jogo longo. No entanto, essa linha do 21,5 está com modo baixa. Diria que a odd justa seria a rondar um 70. É um mercado a ter em conta e olhando para aquilo que é a estrutura de jogo, aquilo que são as condições de jogo, parece-me que o Stefanos Tsitsipas acabará por levar a melhor. Por isso a minha sugestão aqui será o Stefanos Tsitsipas menos 2,5, 1,83, na perspectiva do Stefanos Tsitsipas ganhar em 2-0, ou no somatório dos 3 sets, caso seja jogado o último e derradeiro set, seja ganha por uma diferença de 3 ou mais jogos. É uma entrada que eu acho que é interessante. Claro que
são sugestões de aposta dentro daquilo que é o para-live, dentro daquilo que é o conhecimento dos jogadores, dentro daquilo que também é aquilo que os jogadores têm feito até aqui, o seu estilo de jogo, e tentar perceber e tentar fazer aqui um match de como é que será a partida, tentar antecipar cenários. Claro que nós somos adivinhos e as apostas não se trata disso, não se trata de adivinhar resultados. Trata-se de perceber se o valor que nós recebemos compensa o risco de nós estarmos errados na nossa análise. Por isso, sinceramente, acho que ao longo prazo, mais vezes o Stefan Tsitsipas vai ganhar por 2-0 do que perder o jogo, por exemplo. Por isso faz-me estar ao lado do Stefan Tsitsipas. Depois, por último, e não menos importante, temos Nakashima contra o Arthur Fils. Nakashima que venceu o Taylor Fritz num grande jogo. Recomendo a todos, a quem não viu o jogo, a ver. Nakashima ganhou 6-4, depois perdeu pelo mesmo parcial o segundo, e depois ganhou 7-6 no terceiro e último set. Sendo que o Nakashima teve muito bem, principalmente no capítulo da resposta, e também no serviço esteve implacável. Basta ver que nem soou, digamos assim, no tie-break. Sempre que ele foi chamado a servir, conseguiu servir e conseguiu ganhar. O único senão, digamos assim, foi quando o Nakashima serviu para 4-4, mas já sabemos que na fase final dos sets há sempre ali mais algum nervosismo, o adversário também arrisca mais, na perspectiva da break e depois de servir para fechar o encontro, e ele enfrentou 2 situações de breakpoint a servir para 4-4. No entanto, se a gente for olhar para as estatísticas, percebemos que manteve boas percentagens, 68% dos pontos ganhos no primeiro serviço, 62% no segundo, e salvou 80% dos breakpoints que teve. O adversário, o Fritz, 83% no primeiro serviço, 61% no segundo serviço em termos de pontos ganhos e 83% dos pontos salvos em termos de breakpoint. Por isso, o que dá para perceber que os dois estiveram muito bem no capítulo do serviço, Nakashima levou melhor. Olhando para o último jogo, que interessa em Winston-Salem, nos Estados Unidos, o ano passado, e o Nakashima venceu por 2-1. Espero exatamente o mesmo resultado. Espero uma vitória do aparente Nakashima, que parece-me que aqui, a jogar em casa, pelo estilo de jogo que tem, acabará por levar a melhor sobre o Arthur Fils, que é um bom jogador, um jogador francês, da nova geração de jogadores franceses, mas acredito que nesse território vai ter muitas dificuldades. E o Nakashima, se apresentar o mesmo nível apresentado contra o Fritz, por exemplo, acabará por levar a melhor, e aqui é a minha sugestão de aposta. Depois há aqui outros jogos que também chamam a atenção, que serão jogos que poderão ter aqui boas oportunidades. O jogo, por exemplo, da Wozniacki contra a Paula Shinkova. A Wozniacki está com o modo a rondar 1,80, acho que poderá ser interessante. No entanto, acho que é um jogo para ir ao vivo. Acredito que a Wozniacki, tanto pelo confronto direto, também pelo ténis que tem vindo a jogar, é capaz de vencer a russa. A jogadora russa é uma jogadora intensa, uma jogadora fria emocionalmente, mas lá está, o peso da idade também muitas vezes pesa, e basta ver que a Paula Shinkova teve um jogo extremamente complicado contra a Biada Maia, ganhou por 2-1, mas foi um segundo set, um 7-6 para a Paula Shinkova, e depois um 6-3. Ali a Biada Maia também quebrou muito emocionalmente e acabou por entregar o jogo. Outro jogo que também não pode passar despercebido é a Kalinskaya contra a Paula Badosa. A Kalinskaya está com o modo 2,25, acho que é um modo extremamente exagerado, uma jogadora fria emocionalmente, serve muito bem, uma jogadora muito pragmática naquilo que é a abordagem do jogo, e depois uma Badosa que tem sido alvo de altos e baixos na carreira, desde que a época começou, muitas lesões, alguns problemas pessoais, fez de relacionamento com o Tsitsipas, depois voltaram novamente, jogaram também pares juntos, parece que as coisas estão novamente nos eixos, mas parece-me que o modo 1,62 para a Badosa parece um modo desajustada, na minha opinião. Parece-me que o devia estar mais perto de 1,80, reconhecendo também aquilo que é as características do jogo da Kalinskaya. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueçam de deixar o like, é muito importante para a plataforma reconhecer o valor deste tipo de conteúdo. Deixem nos comentários se concordam, se não concordam, que entradas é que têm em vista para esta quinta-feira de ténis. E pronto, e vemos numa próxima oportunidade aqui em Cincinnati.